Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. Já são 10h10. Hoje é sábado e hoje vamos falar da diplomacia do nosso país. Na verdade, vamos falar até um pouco mais sobre as decisões que é preciso tomar nessa máquina institucional que tem as pessoas que depois exercem a nossa diplomacia. Embaixadores, corpo diplomático, embaixadas, tudo isto em tempos de austeridade e de forte crise financeira. Critérios de nomeação, mas também as linhas de definição da estratégia da nossa diplomacia e, particularmente, da nossa diplomacia no continente africano, cuja data se assinalou ontem. O Ministro das Relações Exteriores acedeu a dar-nos esta entrevista, o que agradecemos uma vez mais, pois era o que esta semana fazia sentido em função dos acontecimentos mais mediatizados. É verdade que em termos de grandes notícias tivemos também ontem a reunião do partido maioritário, onde se reafirmou o que já tinha sido afirmado, que o atual presidente do partido estará de saída em setembro, dando lugar à candidatura de João Lourenço. E tivemos também esta semana João Lourenço, o presidente da República, a abrir o encontro com os diplomatas angolanos que decorreu no Ministério das Relações Exteriores. Esta a nossa manchete para o tema deste sábado, às 10h10. Justino Mabaia, bom dia. Por favor, o resumo dos factos. Bom dia. Jamila Costa. Não entendo nada. Só sei que tem muito estrangeiro aqui. Luveng David. A diplomacia é uma estratégia que um governo utiliza com o objetivo de atingir os seus objetivos político, econômico ou social. Daniel do Nascimento. Essa coisa aqui não tem muito nisso. Não entendo nada bem sobre a diplomacia. Felisberto José, diplomacia, não entendo nada. Pedro Varela. Através da diplomacia podemos levar também a nossa cultura. A diplomacia é um instrumento da política externa de um Estado. É a ação civilizada e pacífica de se relacionar com diferentes grupos, nações ou sociedades e envolve assuntos de guerra e paz, comércio exterior, promoção cultural, coordenação em organizações internacionais e outras organizações. Enfim, é a arte e o exercício de bem representar o país no estrangeiro. Esta semana, os principais atores da nossa diplomacia estiveram reunidos em Luanda para falar das estratégias de inserção da política externa de Angola no contexto internacional. O ponto alto do encontro de embaixadores foi o discurso do Presidente da República. João Lourenço falou dos novos desafios virados para uma diplomacia atuante e proativa em busca de investimento privado estrangeiro e da necessidade da promoção de Angola como destino turístico. A prioridade é a diplomacia econômica. O presidente João Lourenço deixou um recado ao Ministério das Relações Exteriores. É necessário organizar a casa. Esta deve ser uma oportunidade que o Sr. Ministro, com certeza, não perderá para mexer naqueles funcionários sem qualificações que foram nomeados apenas por serem familiares ou de alguma forma protegidos deste ou daquele político. Precisamos de atualizar com urgência a relação das entidades com direito ao uso do passaporte diplomático, que venha pôr cobro ao atual estado de banalização deste importante documento com validade internacional. O politólogo Hélder Cafala disse que o presidente João Lourenço deixou claro que o ponto forte da atuação do Ministério das Relações Exteriores deve ser a diplomacia econômica. De uma maneira geral, o também professor do Instituto de Relações Internacionais disse que a postura da defesa e promoção do diálogo da nossa diplomacia tem sido um trunfo bem recebido no mundo. Entretanto, Hélder Cafala fala de algumas falhas que diz existir na atuação dos diplomatas. Lembrar que de alguns pontos negativos está o fraco reforço que a própria diplomacia tem falhado no fortalecimento de angolanos no estrangeiro e que até certo ponto há muita insatisfação com relação aos apoios. A nossa diplomacia cultural tem sido fraca, apesar de que nós hoje já exportamos algum traço cultural que nos identifica como angolanos, mas ainda é muito pouco daquilo que a diplomacia pode fazer. Lindo Bernardo Tito é vice-presidente da Casa Sé.
Disse que, nos últimos anos, a nossa diplomacia foi menos profissionalizada porque serviu para a acomodação de natureza política. Segundo Lindo Bernardo Tito, o momento atual é de novos desafios para a nossa diplomacia, sendo por isso necessário apostar nos quadros capazes. E mais, o vice-presidente da Casa CE considera que se deve evitar a adoção de uma postura diplomática prepotente e abraçar a humildade, sobretudo em África. Resumindo, para Lindo Bernardo Tito, é necessário que a nossa diplomacia transporte para o exterior uma nova imagem de Angola. O mais cedo quanto possível, levar para o mundo uma nova imagem. Nas últimas décadas, o país assentou exatamente em comportamentos ilícitos, como a corrupção, como a má governação. Fomos vistos assim no mundo como um país menos sério. Na perspectiva de Alcides Sacala, secretário para as Relações Internacionais da UNITA, até antes da paz, no país existiam 2 sistemas diplomáticos, um do governo e outro da UNITA. O somatório do exercício das 2 diplomacias deu lugar aos contactos que resultaram nas negociações de paz. Agora, no dizer de Alcides Sacala, é necessário que a nossa diplomacia adote uma verdadeira postura de Estado, aquilo a que chamou de diplomacia despartidarizada. A diplomacia angolana tem de fazer um esforço para se guindar aos patamares de uma diplomacia de Estado, o que quer dizer deixar de ser uma diplomacia exclusivamente de um partido. Deverá, por isso, integrar nos quadros da nossa diplomacia outras sensibilidades dos vários segmentos da sociedade angolana. Lima Viegas é o presidente da Associação dos Diplomatas de Angola. Considera que o discurso do Presidente da República na cerimónia de abertura da reunião de embaixadores veio ajudar no processo em curso de reorganização do Mirex. Melhor gestão de quadros, respeito à carreira diplomática e adoção do princípio da legalidade fazem parte da fórmula que a Associação dos Diplomatas de Angola exibe para a reorganização do Ministério das Relações Exteriores. Lima Viegas defende a realização de um concurso público para a renovação de quadros, já que um número considerável de profissionais vai para a reforma. Pensamos que é necessário que para esta renovação faça um concurso público por forma a nós introduzirmos no Ministério novos diplomatas e fazermos a passação. Neste sábado, às 10h10, vamos falar da nossa diplomacia numa grande entrevista com o Ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto. Vamos sim, senhora. Obrigado, Justino Mabaia. Tivemos aqui então um resumo do tema e das questões mais quentes, digamos assim, que ficaram deste encontro com os embaixadores. A reforma de uma geração que já prestou o seu serviço, a possibilidade de construirmos uma nova geração de diplomatas, assente em conceitos diferentes, o ponto final ao nepotismo, ou seja, as nomeações porque é primo, irmão, parente, a questão dos passaportes diplomáticos que se banalizaram no nosso país, temas que com certeza você quererá também abordar. Nós temos 2 números de telefone à sua disposição a partir das 10h30. Se quiser ligar, tem o 927 780 879 e tem o 941 58 04 57. Em termos musicais, o critério foi Mendes Jacinto e César Manuel, grandes músicas do continente. Os clássicos, os que ficam para sempre. Cesária Évora e Bonga. Esse caminho passando mesmo. Quem mostra
mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra San Inclán. Saudade, saudade, saudade desse minha terra San Inclán. Se vos escrevemos, tá escrevendo. Se vos esquecemos, tá esquecendo. Até dia que não voltamos. Se vos escrevemos, tá escrevendo. Se vos esquecemos, tá esquecendo. Até dia que não voltamos. Saudade, 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 saudade. Essa é minha terra San Inclán. Saudade, saudade, saudade. Essa é minha terra San Inclán. Esse caminho para Santo Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra San Inclán. Saudade, saudade, saudade desse minha terra San Inclán. Se vos escrevemos, tá escrevendo. Se vos esquecemos, tá esquecendo. Até dia que não voltar. Se vos escrevemos, tá escrevendo. Se vos esquecemos, tá esquecendo. Até dia que não voltar. Saudade, 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 saudade desse minha terra San Inclán. Saudade, saudade, saudade desse minha terra San Inclán. Saudade, 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 saudade desse minha terra San Inclán. Já são 10 horas e 23 minutos. Esta é a sua rádio, a Rádio Nacional de Angola. Estamos com o programa Sábado às 10h10. Hoje o nosso principal serviço de notícias às 13 vai ser feito a partir do Kwanza Norte. O diretor Abílio Correia é o nosso anfitrião para o Jornal das 13 horas. Para lá seguiram também o Africano Neto e a Mara Dalva e o Isaías Afonso. Estão lá com a equipa do Kwanza Norte. O Edgar Varela também seguiu para o Kwanza Norte. Nós vamos continuar a falar de diplomacia. Joel Gonçalves, bom dia. Nós estamos perante decisões a tomar e a executar no âmbito da estrutura que tem que levar a cabo a estratégia da diplomacia angolana. Interessa-nos também, no entanto, o enquadramento daquilo que é e do que representa o trabalho da diplomacia para cada país dentro das escolas de diplomacia existentes. As duas velhas escolas que são apresentadas como dividindo o conjunto das relações internacionais, ou seja, a escola realista e a escola liberal, hoje isso está muito ultrapassado. Há muitas outras opções nas relações internacionais e essa bipolaridade de escolas de pensamento ou de escolas de atuação até já há bastante tempo que acabou, mas, no entanto, alguns continuam a insistir, sobretudo em faculdades e nas escolas de diplomacia, nessa divisão. É uma divisão histórica, simplesmente.
e através de algumas convenções importantes, sobretudo na Europa, como o Tratado de Westfália no século XVII e como a Convenção de Viena no século XIX, deixou um pouco a impressão de que isso continuava. Mas hoje há muitas outras, e não só há muitas outras opções, como inclusive há diplomacias que não são dirigidas por nenhuma estratégia, e essa realmente é a pior das escolas. Mas, de qualquer maneira, o mundo tem vindo a ser sucessivamente dividido em bipolar, unipolar, multipolar, e estamos nesta terceira fase, ao que tudo indica. Nesta multipolaridade, claro que há várias formas e várias hierarquias, até mesmo dizendo, dos poderes à escala do planeta, como é que está dividido. Se a multipolaridade se aplica simplesmente à grande política internacional, depois às vezes se reflete-se em determinadas políticas regionais. E uma pergunta que nós fazemos neste momento, primeiro é se os poderes regionais são realmente poderes com autonomia, se são poderes mesmo, ou se são aliados de grandes forças à escala mais alta. Em segundo lugar, para a África Austral, se há uma unipolaridade, com a África do Sul, portanto, no comando, ou se já há multipolaridade. É uma questão para definir realmente. Agora, para se ter uma diplomacia muito eficaz, depende-se muito da conjuntura interna e do próprio poder interno, ou da força, se preferirem, em cada um dos países. Desde logo, alguns indicadores são para ser apontados. A situação política deve ser estável, deve ter boas forças armadas, deve ter uma boa situação financeira, deve ser um país sempre em modernização e com aliados importantes. No caso concreto de Angola, temos uma situação política estável e boas forças armadas para as exigências da região. A situação financeira neste momento está, como sabemos, muito frágil, a modernização é relativa, mas temos aliados importantes e eles foram definidos, aliás, desde a posse do Presidente da República. De maneira que, neste momento, há uma série de desafios para a diplomacia angolana e há mesmo uma série de medidas que têm que ser tomadas para definir e consolidar uma estratégia em termos diplomáticos. Desafios com muitas variáveis, onde a questão financeira é determinante. Desafios sobre os quais falaremos com o Ministro Manuel Augusto a partir das 11 horas. Daqui a pouco é tempo de abrirmos o microfone aos nossos ouvintes. Os pontos mais quentes em torno do mundo das nossas relações exteriores foram amplamente noticiados. O que pensam os nossos ouvintes sobre o assunto? Liguem para a rádio e digam de vossa justiça. Sábado às 10h10, Manuel Augusto, o ministro angolano das Relações Exteriores, fala aos ouvintes desta rádio. Sábado às 10h10, a grande diplomacia numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. E os números do telefone para os quais os ouvintes podem ligar são o 927 780 879 e o 941 580457. Na música, Gabriel Tchiema. Mwangu mona yangu sesa yagina mame Muna yetaga mwihi yangu kwata kugogo Mwenye tweya tukine mbunge yami Mbai wime aye mama Itukina njisege nyigwilu jae Beijo língua do mukano Itukina njisege nyigwilu jae Beijo língua do mukano Mavundu mugaya ya lumendo musono na mufupa zangi yami Do musono mama oh yeah yeah Do musono na mufupa zangi yami Do musono mama yeah yeah yeah
nossos telefones já estão à sua disposição. Tínhamos o André Mateus em linha, a chamada caiu. Vamos, de qualquer forma, relembrar os números de telefone. 2 telefonemas que já caíram. Isto hoje não está bom. Os números de telefone são o 927 780 879. Vamos repetir, 927 780 879. O outro número, também para telefonemas, é o 941 5804 57. E o tema de abordagem é o mundo da diplomacia, o nosso mundo das relações exteriores e todas as mensagens quentes e importantes que foram deixadas esta semana como linhas orientadoras. André Capua, bom dia, está a ligar-nos da Huila, já está frio aí, sabemos. E sobre a diplomacia, o que é que tem para nos dizer, André? Olá, em primeiro lugar, parabenizar a Rádio Nacional por esta grande abertura, não é verdade, da pluralidade. Dizer que a diplomacia nacional, ao meu ponto de vista, precisa uma desestruturação, na medida em que precisa se ouvir mais as várias sensibilidades da sociedade, para ver se que a mesma seja inclusiva, seja participativa, seja efetivamente não se revê só num único partido. Esta é a minha contribuição, que ela seja mais inclusiva e participativa. Obrigado, André. Chamada a partir da Huila, acreditamos que do Lubango. Lembramos ainda os nossos números de telefone, 927 780 879 e o 941 5804 57. Ao longo da semana, as questões ligadas não tanto à diplomacia, mas ao funcionamento daquilo que faz funcionar a diplomacia. Já tenho o José Chiloa. José Chiloa, bom dia. Obrigado, eu sou José Chiloa. Estou a falar a partir do Lubito. O tema do debate de hoje o que se passa no nosso país. O nosso governo é o mesmo governo. Não queremos a complicação no país. Então o que nós queremos é um partido, o único partido no país. Então o nosso presidente trabalhou muito, então quem fica também no lugar tem que trabalhar com fome. Trabalhou muito tempo com a guerra. Se hoje unir o país, vai unir o país e não Chiloia, peço desculpa, mas nós estamos a falar da diplomacia, da carreira das relações exteriores. Sim. Também parabéns, a gente está fazendo isso para o país. Então é bom que continuamos um partido, um único partido, e o nosso ministro do exterior. Então também tem que andar conforme andou durante longos anos. Muito obrigado. Então, continuo, bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Chiloia. A partir do Lubito, mensagem deixada ao Ministro das Relações Exteriores, Dr. Manuel Augusto, que a partir das 11 vai estar aqui connosco. Vamos agora ao Quando Cubango. Maurício Mangala, bom dia. Bom dia, obrigado. Diga-nos de sua justiça. Está com uma excelente qualidade de som. Faça favor de dizer. Bem, quero em primeiro lugar saudar a equipe que está em trabalho nesta manhã, mas e olhando para o que está a discutir neste momento. Primeiro dizer que a diplomacia acaba sendo extremamente importante, na medida que um instrumento através do qual os Estados exercem a sua política externa noutros países, das mais variadas vertentes, quer seja a partir da vertente cultural, desportiva, social, econômica, entre outras. É a diplomacia que leva às costas o bom nome de um país além fronteiras. Ora, a grande discussão tem justamente a ver com o nível e, sobretudo, a matriz de enquadramento do quadro de pessoal a nível das relações, do Ministério das Relações Exteriores. Por exemplo, eu quem falo sou formado em Relações Internacionais desde 2011. De lá para cá, nunca e em momento algum ouvi, sobretudo, a publicação de um concurso público que chamasse intervenientes, jovens formados, recém-formados, para eventualmente seguir carreira a nível da diplomacia e, sobretudo, do próprio Ministério das Relações Exteriores. No entanto, ao ouvir essas boas novas de que possivelmente haverão reformas que poderão, em função disso, catapultar novos quadros que poderão ganhar experiência e ser ingressados a nível do Ministério.
acaba sendo também uma boa nova para nós dos jovens, na medida em que abre como que um caminho de esperanças para a nossa corrente diplomática e, sobretudo, a nossa inserção no mercado de trabalho. No entanto, abrem-se novas e boas expectativas, numa altura em que, mais do que a diplomacia política, uma vez em que já conquistaram grande parte das independências e também a pacificação dos próprios Estados, queremos em crer que o futuro poderá eventualmente ter revisões e se primarmos justamente pela inserção imparcial, inserção justa dos quadros que vão conduzir a própria política externa da nossa República e, sobretudo, primando pelos grandes princípios que se sustentam hoje, que é, sobretudo, a tal diplomacia econômica para a tão esperada independência econômica do nosso Estado e, sobretudo, do nosso continente africano. Maurício Mongala, bom dia e muito obrigado. A partir do Quando Cubango, então, esta visão de uma mudança de geração que acontece no país inteiro e que acontece também, naturalmente, no Ministério das Relações Exteriores. Um assunto sobre o qual conversaremos também aqui com o Ministro Manuel Augusto. Vamos repetir os nossos números de telefone. Nós tínhamos em linha o Adriano Máquina, da Matala, caiu a chamada, infelizmente. Esperemos que consiga voltar a ligar. Temos mais um ouvinte em linha, menos assim. Domingos Fernando, do Kwanza Sul. Bom dia, Domingos. Como está? Muito bem, graças a Deus. Bom dia, Angola. Bom dia, RNA. E nós estamos todos bem, graças a Deus. E então, o que é que pensa desta questão da nossa diplomacia e do nosso Ministério das Relações Exteriores? Olha, para nós isso é quase uma bomba que vai explodir a nível do país, né? Porque, na verdade, bombas, nós não. angolanos esperávamos muito por esta expectativa. E nós sabemos que o Ministério das Relações Exteriores é a alavanca para o desenvolvimento econômico do país. Eu penso que em parceria com outros países, já na política, podemos então alavancar também a nossa política interna, porque, na verdade, nós em Angola ainda somos muito inexperientes. Mas então, em função dessas relações que o Ministério vai alavancando com outros países, enfim, oportunidade para os jovens, quer no setor econômico. Isso vai, de certa forma, desenvolver a visão do povo angolano. E isso é que a gente espera. Domingos Fernandes, muito obrigado. Estamos todos com a mesma expectativa, ao que tudo indica, e na expectativa também daquilo que o Ministro Manuel Augusto nos dirá aqui a partir das 11 horas. Joca Tchingulo, a partir do Andulo Bié. Bom dia, Joca. Sim, bom dia. Como está? Bem, obrigado. Então, queremos a sua opinião. Sim, quanto à minha opinião, com relação às relações exteriores, é preciso... Podemos pedir-lhe um favor, Tchingulo, baixar só um bocadinho o volume do seu rádio? Sim, já. Pronto, obrigada. Okay. Penso trabalharmos no sentido de que o nosso ministro das Relações Exteriores haja mais ponderância e boa gerência na cooperação. Quanto nessas cooperações que nós teremos e já tivemos, muitas que não tiveram êxitos, esperamos as outras relações que venham dar êxitos no povo angolano. Porque a verdade é que sem parceria o país também não cresce. Diversificação da economia, cada país africano como europeu tem as suas economias e para nós ir buscarmos essas economias e nós também houver um comércio, falamos comércio triangular, correspondência, parceria, então requer muitos cuidados porque ali uma parceria muito excessiva é onde tem trago algumas desavenças em alguns países, muito em particular em África. Era só minha opinião, muito obrigado. Desejando-vos bom trabalho. Muito obrigado nós. Agradecemos muito a sua presença aqui. Um bom dia para o Andulo. A questão da diplomacia económica e das novas alianças em função da prioridade assente na economia e no desenvolvimento da economia no país. Manuel Sebastião, a partir de Luanda, bom dia, como está? Bom dia. Venha daí essa opinião.
É a minha opinião. Eu, em princípio, gostaria de saudar os ouvintes que estão aí. E esse tema, por terem trazido, é um tema candente. E dizer também que o que o Presidente da República disse agora nessa cúpula dos senhores embaixadores tem que se materializar. Porque nós sabemos que ao longo desses anos todos, a nossa diplomacia era mais um negócio de famílias, pessoas sem qualificações nenhumas, porque é sobrinho do fulano, estavam nas relações exteriores. Então tem que se acabar com isso. O país tem que ir para frente. E nós, por exemplo, há embaixadores com 87 anos. O que é que um embaixador de 87 anos vai fazer para o país, para a diplomacia do país? São questões que o seu ministro tem que estar ali. Questões que ele tem que responder. Tem que se criar um ciclo. Né? As pessoas entram com uma determinada idade. Abre-se os concursos públicos do Ministério das Relações Exteriores. Há muita gente formada, jovens capazes. E a pessoa atingiu uma determinada idade, não importa se veio do Maqui, se veio da onde, vai para casa, vai descansar. Precisamos de juventude na nossa diplomacia. Esse é o meu contributo. Muito obrigado, Manuel Sebastião. Descansar, dar aulas, passar conhecimento, enfim, uma série de alternativas que realmente têm que se colocar quando há uma mudança geracional, quando há uma nova geração capaz e com necessidade, um país que precisa dos desafios de uma nova geração e uma velha geração com muito conhecimento para transmitir também. Às vezes temos algumas dúvidas em relação aos estudos da audiência, porque referem muito o público feminino, mas depois nos telefonemas nunca nos aparece ninguém. Hoje quase temos vontade de fazer uma festa. Bom dia, Adenira André. Seja bem-vinda ao Sábado às 10h10. Muito obrigada, bom dia, bom trabalho para vocês, bom começo do final de semana também. É propriamente sobre o nosso tema, né? Um tema muito, muito excitante, muito importante para a nossa sociedade no momento que estamos a viver hoje. De verdade é inédito para nós, porque não se ouvia falar muito da nossa questão das relações internacionais. Quando tenho enfim uma senhora em antena, cai uma chamada. Márcio de Carvalho está a falar a partir do Lubito. Bom dia, pode ser que a Adenira consiga voltar a ligar. Ok, bom dia. Vou pedir-lhe para baixar um bocadinho o seu rádio e depois venha daí a sua opinião. Ok. A minha questão vai relativamente à reestruturação e renovação do próprio Ministério e das nossas próprias embaixadas. Visto que elas são uma extensão do território nacional e fazendo uma adenda ao que o anterior interlocutor havia dito, há uma premente necessidade de fazermos essa renovação, dar oportunidade à massa jovem que há por cá formada nessa matéria e que não tem tido abertura por parte do próprio Ministério. Nós temos muitos quadros formados nessa matéria que não têm lugar, não têm oportunidade, estão colocados em locais que não têm nada a ver. A ver se era revista essa questão, a fim da gente levar adiante realmente essa matéria. Visto que a própria diplomacia é só um instrumento da política externa e aliado às outras práticas, levava o nosso país a bom porto. Muito obrigado, Márcio de Carvalho. Tenho o Fernando Mbala a partir da Huila. Muito bom dia a todos. Dia. Fernando, baixe só um bocadinho o seu rádio, está bem? Por favor. Muito bem, vou já baixar. Ok. Então, agora já conseguem me ouvir muito bem? Está melhor, sim. Ok, muito obrigado. Eu fico muito satisfeito porque constitui para mim a primeira vez que ligo para vocês e eu acho que o tema que vai ser abordado daqui a mais alguns instantes é muito pertinente. Mas eu vou ser muito breve. Eu gostaria de saber quais são os nomes dos ex-embaixadores que usaram o nome de Angola lá fora. Esta é a minha principal dúvida e gostaria que o senhor ministro fosse muito concreto e claro e que se fosse possível avançasse com alguns nomes mesmo, porque nós precisamos de conhecer essas pessoas que tenham como objetivo prejudicar a boa imagem do nosso país. Muito obrigado e tudo de bom. Obrigado. Obrigado nós, Fernando Mbala. Creio que é do interesse de todos o dignificar o nome do país. A questão de
termos uma noção do que é sermos patriotas, sem que isso seja só uma palavra bonita, e de podermos defender e construir a imagem do país que queremos ser. Termos também essa noção de que é preciso uma nova geração e é preciso que a velha geração passe conhecimento, ou seja, a qualidade também se constrói no tempo e na experiência. António Caetano, bom dia. Está a ligar-nos da Chibia. O Ila hoje está em grande. É verdade. Faça favor de dizer. Olha, eu estive a ouvir o jornalista José Gonçalves a falar e eu me percebi que ele teria falado de alguma questão relacionada com estratégias. Então acho que há necessidade de se definir estratégias em relação àquilo que o país pretende com relação aos países com quem nós mantemos relações diplomáticas. Então, se essas relações estiverem bem definidas, eu penso que é possível também nós definirmos determinadas metas e definirmos alguns objetivos do que é que se pretende com relação a cada um desses países. Porque o que nós temos estado a ver é que nós não sabemos exatamente o que é que o país pretende com cada um. É necessário que isto esteja muito bem definido, por forma a que isso permita que as pessoas também possam participar de uma avaliação daquilo que cada embaixada está a realizar, se efetivamente está a cumprir com aquilo que foi estipulado ou se efetivamente não, né? Nós, como público, precisamos de saber exatamente o que é que o país pretende com cada um desses nossos parceiros. E nesse caso vai ser possível nós todos participarmos, vai ser possível nós dizermos a embaixada do sítio tal está a trabalhar, está a cumprir com os objetivos, está a trazer mais-valia, e podemos também, da mesma forma, dizer que determinadas embaixadas não estão a cumprir com aquilo que foi estipulado nas estratégias. Portanto, eu pretendia com isso que o Sr. Excelência, o Sr. Ministro, quando estivesse aí, nos dissesse exatamente que mecanismos é que vão ser colocados por formas a que se possa avaliar a performance de cada embaixada. Eu acho que isso vai ser muito importante para todos nós ficarmos a saber se efetivamente estamos aí no caminho certo ou se não. Portanto, era essa a minha questão específica que eu gostaria que o Sr. Excelência, o Sr. Ministro, respondesse. O que é que vai ser colocado como mecanismo de avaliação para nós aferirmos se efetivamente as embaixadas e os respectivos embaixadores estão ou não a cumprir com aquilo que o país pretende com relação a cada um dos países onde essas embaixadas estão localizadas. Obrigado, António Caetano. De imediato aqui para Luanda, José Carlos, bom dia. Bom dia, Paula Simão. Acho que tem o rádio alto, não? Não? Estou a conduzir e a falar no auricular. Então diga de sua justiça. Pois, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar para esta grande rádio, que é a Rádio Nacional de Angola. Eu não sei exatamente se a minha questão se enquadra no âmbito do programa que está a ser levado a cabo pela Rádio Nacional de Angola, que vai ter a intervenção do Sr. Ministro, mas como tem ligação com o próprio Ministério da Relações Exteriores, eu queria saber do Sr. Ministro, relativamente à recente exoneração que houve do embaixador do Espírito Santo, com a alegação de que não houve um respeito pelo comando da hierarquia, tendo em conta que Angola já tinha definido a sua posição relativamente à situação da questão da Palestina e de Israel, eu queria saber se houve mesmo esta falta de respeito pela cadeia, tendo em conta que, conhecendo aquilo que é o embaixador Espírito Santo, terá este respeitado esta cadeia toda que parte, digamos, de titular do Poder Executivo, Ministro das Relações Exteriores, e ordenar o Ministro Conselheiro a se fazer presente numa cerimónia da qual Angola praticamente não concordava? Era a minha questão. Muito obrigado. Obrigada a nós, José Carlos. Vamos ter seguramente o Ministro Manuel Augusto a responder também a essa questão. Bernardino Capanda, do Cuito. Bom dia, Bernardino. Sim, muito bom dia, cara jornalista. Bom dia ao vasto auditório da RNA. E bom dia ao ilustre Ministro das Relações Exteriores. Relativamente ao tema em abordagem, eu sou da seguinte opinião.
sabe-se que a diplomacia é a representação do nosso país no exterior. E se o nosso país for bem representado, obviamente que teremos mais investidores exteriores também a virem cá em Angola, e assim garantirmos emprego, porque nós sabemos que não é somente o Estado que deve entregar, mas sim o setor privado também, através das empresas, conseguir inserir muitos jovens que nesse momento se encontram fora do emprego. Ponto número 1. E ponto número 2, eu gostaria de saber, nas universidades angolanas formam também, ou seja, existem cursos de relações exteriores. Agora, e esses depois de formados, não sei onde é que vão trabalhar, uma vez que, muito sinceramente, nunca ouvi um concurso no Ministério das Relações Exteriores. E estão sendo formados, são jovens, e não sei onde é que eles vão trabalhar, não sei qual é o critério para ingressar nesse ministério. É mais ou menos essa questão que eu tenho a dar, e esperamos que o Sr. Ministro consiga elucidar-nos nessa matéria. Muito obrigado e boa continuidade. Obrigado nós, Bernardino Capanda, a partir do BIE, um leque bem abrangente de participação hoje. A Willa a marcar pontos, indiscutivelmente, tivemos 5 ouvintes da Willa. A partir do BIE vamos no terceiro, do Lubito 2 ouvintes e de Luanda 3 ouvintes. Bastante equilibrado e bastante nacional o nosso painel de hoje, para falarmos das estratégias da nossa diplomacia e do funcionamento da nossa máquina de relações exteriores, que leva depois a cabo essa estratégia. Temos o Domingos Angelo a partir do Andulo, no BIE. Florindo, bom dia Florindo, desculpe. Muito obrigado pela jornalista. Obrigada a nós. Bom dia mesmo para todos os ouvintes que estão a acompanhar o programa sábado às 10h10. É para dizer que o programa mesmo é tão pertinente. Sobre o tema, eu gostaria só de reforçar no nosso ministro dos Exteriores, que a vez que ele começa a procurar mais fora os empresários, se a vez que os empresários venham cá no nosso país, investir aqui no nosso país, com esses investimentos também vai haver emprego mesmo para a juventude. Então, eu gostaria mesmo de que reforçasse mais mesmo nessa cooperação, uma vez que o nosso país precisa muito mesmo do investimento. Por mim é tudo. Muito obrigado, Florindo. Ligava-nos a partir do BIE, no Andulo, e aqui temos agora a província do Zaire. Miguel Manuel, bom dia. É o último telefonema. Seja bem-vindo ao sábado às 10h10. Ok, muito bom dia. O tema é muito pertinente. Gostaria apenas de parabenizar a coragem que teve a Sua Excelência, o Presidente da República, por ter ido às relações exteriores e deixar um recado. Esse recado sobre o nepotismo. O nepotismo, bem, este recado devia ser abrangente para todos os setores da sociedade, todos os ministérios, porque o nepotismo é uma doença muito grave. Nós, por exemplo, pessoas que não têm familiares em grandes setores para poder haver alguma eleição, alguma indicação por chefia, passamos mal. Então esse recado deve ser abrangente a todos os ministérios da nossa vida social. Muito obrigado, era o meu contributo que eu queria dar. Obrigada a nós. Fechamos assim com a província do Zaire o nosso espaço de participação dos ouvintes de hoje, neste sábado às 10h10, a 26 de maio de 2018. O nosso Jornal Central vai ser hoje transmitido a partir do Kwanza Norte. Daqui a pouco, connosco, Manuel Augusto, Ministro das Relações Exteriores, em grande entrevista. Awana, Ana, oh Africa.
Wabagigoi Gusu Chire Amapegana Awana Ama Gugayeno tangani no bono Hebiago yufa Ambalo aondako Anamenando Ama Ngari golala Obota adenenkoa Awana adenenkoa Ama Corona wanaga wawa yufinozwe diaspora Africa redominanya Africa tinandebie O Haiti Hujama Martinique Guadeloupe Hujama O Africa Hujima Aí está, o sinal horário não engana, a voz também não. Pierre Akendengue, e neste programa sábado às 10h10 podemos anunciar que são 11 horas em Angola. Bom dia. Sábado às 10h10, a grande diplomacia numa grande rádio. Como tínhamos já anunciado, temos connosco o Ministro das Relações Exteriores, Dr. Manuel Augusto. Agradecemos muito ter-nos recebido hoje, excepcionalmente, no seu gabinete para uma entrevista gravada.
Sabemos que a sua agenda está densa, intensa e, a julgar pelos acontecimentos da semana, vai continuar assim ainda por um tempo. Nós queremos começar com uma âncora à atualidade. Ontem assinalou-se o Dia de África. A nossa diplomacia no contexto africano intensifica-se por força do nosso contexto económico e de uma nova estratégia económica? Sim, antes de mais, permita-me, Paula, felicitar-lhe por este programa e manifestar também a minha satisfação por poder partilhar aqui com os teus ouvintes algumas ideias-chave da nossa atividade diplomática. Na verdade, estamos a falar ainda sob os ecos das comemorações ontem de mais um aniversário da África, dia 25 de maio, neste caso o 55º aniversário da criação da OUA, da Organização de Unidade Africana, e o 15º da sua transformação em União Africana. Portanto, estamos em ambiente de festa. Maio é o mês de África e é com o pensamento em África também que vamos debitar aqui algumas ideias. Naturalmente que o novo clima político vivido por Angola tem consequências, neste caso positivas, que é tanto interna como externamente. Do ponto de vista das nossas relações com o exterior, há uma grande expectativa sobre o desenrolar desta transição política que o nosso país conhece, uma transição que transporta consigo também a característica geracional e que por isso mesmo desperta expectativas, esperanças, novos comportamentos, portanto, um conjunto de elementos que coloca o nosso país hoje no centro das atenções. E esta importância do país tem sido revelada pelo fluxo diplomático em direção a Angola e toda a manifestação de interesse em cooperar com Angola. Temos assistido a uma atividade diplomática pouco vista em tempo de paz, mas que reflete isso mesmo. E que é mais intensa em África? Ou seja, temos realmente uma maior intensidade e um reposicionamento de Angola na sua diplomacia africana, e esta deve-se ou não a um reposicionamento também no nosso contexto económico? Sem falsas modéstias, podemos dizer que hoje este movimento em direção à Angola ultrapassa as fronteiras africanas. Tem sido um interesse global, por várias razões, nomeadamente pelo nosso historial, mas também pela nossa localização geoestratégica, pela nossa aproximação física até a alguns dos principais dossiês do continente africano, pela capacidade que se reconhece da nossa contribuição para a resolução de conflitos, pelo potencial traduzido nos imensos recursos naturais que temos no nosso solo e subsolo. Portanto, há um conjunto de elementos que tornam, de facto, a Angola um player, permitam-me o termo, global. Mas, como é óbvio, e foi devidamente sublinhado pelo presidente João Lourenço desde a sua tomada de posse, nós só nos sentiremos um player mundial ou internacional
se o formos no nosso continente e na região a que pertencemos. Por isso mesmo, dentro da nossa estratégia da afirmação internacional, a África é uma prioridade. Se quisermos ser líderes, temos que ser primeiro líderes da nossa região, líderes do nosso continente. E tem que ser uma liderança conquistada de forma natural, conquistada através da nossa atuação, através das nossas ações. Não basta proclamarmos-nos, autoproclamarmos líder, se pela nossa prática, pelas nossas ações e pela nossa influência sobre os acontecimentos, não demonstrarmos ter essa capacidade de liderança. Portanto, temos aqui a visão de que há um crescimento progressivo e que tem que ser feito à base de políticas devidamente concebidas, com objetivos claramente definidos e com instrumentos e mecanismos igualmente identificados que nos possam fazer atingir, digamos, aquilo que entendemos ser um direito natural. O direito de Angola ser um país de referência e de Angola ser, na sua dimensão, um líder aceite e respeitado. Referiu a posição de Angola a nível do mundo e particularizou a questão da África. Referiu também os discursos que o Presidente da República tem feito e aquilo que tem referido em relação à diplomacia angolana. Esta semana foi um discurso de peso, um discurso bastante orientador e um discurso em relação ao qual ficamos todos atentos. No que diz respeito aos nossos compromissos internacionais, vamos poder saber hoje o que é que realmente aconteceu com o embaixador Joaquim do Espírito Santo. O comunicado que anunciava a sua exoneração falava em lesar o bom nome e a imagem de Angola. Estamos a falar desses compromissos internacionais que temos que cumprir? Eu prefiro sublinhar aqui, mais do que a individualidade, prefiro sublinhar o facto. E o facto é que a presença de um representante angolano nas cerimônias organizadas pelo Estado hebreu para comemorar a transferência da embaixada americana para Jerusalém criou-nos embaraços políticos. A Angola é conhecida pela sua posição equilibrada naquilo que diz respeito aos compromissos internacionais. A Angola defende a sua relação com todos os países do mundo na base do respeito mútuo, da não ingerência nos assuntos internos dos Estados, do respeito pela soberania e pela integridade. Dito isto, Angola é um fiel cumpridor das resoluções das Nações Unidas. E sobre este particular das embaixadas em Israel, Angola respeita todas as resoluções e disposições estabelecidas pelas Nações Unidas, que consideram Jerusalém um local de partilha das várias civilizações, mas naquilo que diz respeito à nuance política, um local que faz parte integrante do processo negocial que deve levar à criação e à coexistência pacífica entre dois Estados, naquilo que chamamos o território da Palestina, Estados estes que serão o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Dito isto, e se quisermos ser coerentes com o cumprimento dessa resolução, não há como aceitar que hoje Jerusalém seja transformada na capital de uma das partes do conflito. O conflito existe, não fomos nós que o inventamos, já leva o tempo que todos sabemos, e os esforços internacionais não cessam no sentido de se chegar a essa
posição equilibrada, que é a formalização da existência de dois Estados. A presença de um diplomata angolano aparentemente quebrou esta posição. Ou seja, não se trata de quem é, mas da posição diplomática. Portanto, aqui não está em causa quem é o embaixador ou quem é o encarregado, está em causa o país, a bandeira. Nós temos essa bandeira de equilíbrio e agora levantamos também alto e perante o mundo inteiro a bandeira da transparência. Já temos resultados à inspeção às direções dos recursos humanos, ao Instituto das Comunidades no Exterior e aos serviços consulares que mandou instaurar? Temos sim. Nós estamos há 7 meses, tanto na direção à frente deste Ministério, e durante este período demos prioridade aos aspectos organizativos, em toda a linha, desde a organização física do Ministério até a organização funcional. E no âmbito desse esforço de organização entra também o controle da gestão financeira e da gestão dos recursos humanos. Por isso que só agora convocamos a reunião dos embaixadores, exatamente porque chegamos ao ponto em que, tendo sido feito o diagnóstico, estabelecidas as prioridades e definidos os meios a utilizar para embarcarmos num profundo programa de reforma, queríamos o input dos chefes de missões diplomáticas. Por isso é que estamos aqui, estivemos reunidos nesses últimos 3 dias para não só transmitir aos chefes de missões diplomáticas a visão da direção do Ministério, da direção central, mas também absorvermos as opiniões, as contribuições e os inputs que esses representantes do Estado angolano no exterior podem e devem trazer para a nossa organização. Dr. Manuel Augusto, entrevistar um diplomata não é fácil. Mandou instaurar inquéritos. Temos irregularidades, temos situações de nepotismo, temos irregularidades financeiras. Encontrou situações complicadas? Absoluto, e não fizemos segredo disso. Acho que a opinião pública sabe porque é que o nosso ex-embaixador no Quênia foi exonerado, não é? Portanto, nós entendemos que mais importante do que publicar a lista das nossas conclusões ou das conclusões dos inquéritos é, na prática, tomarmos medidas para corrigir todas as situações anómalas. Estamos a fazê-lo. Portanto, no âmbito dos recursos humanos, nós tomamos medidas logo no princípio. Nós substituímos a direção dos recursos humanos, substituímos a direção da gestão e administração do orçamento do Ministério. Em algumas embaixadas, nós tomamos medidas disciplinares. Há mesmo processos, alguns a correrem já no âmbito ou junto das instâncias da administração da justiça. Portanto, estamos a ser coerentes com aquilo que tornamos público, mas estamos muito mais interessados em tomar medidas que previnam que esses atos ou práticas menos boas continuam a ocorrer. E para isso embarcamos num programa de formação. A Paula sabe que nós estabelecemos que a partir de agora nenhum diplomata vai para o exterior do país sem passar por um curso de refrescamento a todos os níveis. Fizemos já 2 cursos que envolveram os embaixadores recentemente nomeados ou sem-nomeados. Estão a decorrer cursos que envolvem
todos os outros diplomatas abaixo de embaixadores. Fizemos um curso para os cônjuges dos embaixadores. Portanto, nós preferimos tratar da floresta e não simplesmente da árvore. E pensamos que estamos no bom caminho. Naturalmente que os frutos vão se fazer sentir no futuro que esperamos seja breve. E quando é que começa, por falar em futuros breves, quando é que começa o processo de redução de embaixadores e de funcionários? Falava em 9 embaixadas, 17 consulados e 300 funcionários para dar lugar a embaixadas regionais. O objetivo seria poupar 66 milhões de dólares. A proposta teria sido avançada pelo Dr. Vítor Lima. Como é que vai movimentar estes quadros? Quando é que começa todo este processo? Sabemos que a situação financeira terá implicações também neste início, ou pelo menos julgamos saber. Sim, referiu bem. Referiu aí alguns números que vieram ao público no âmbito da divulgação de uma proposta. E disse bem, proposta. O documento final ou as decisões finais podem não refletir rigorosamente os mesmos números. Mas o importante é dizer que o princípio mantém-se. Há 2 dias, Sua Excelência o Presidente da República, ainda a ele se referiu a essa necessidade e nós estamos neste processo de implementação dessa decisão. Também já foi aqui referido que há uma implicação financeira. E aqui estamos no dilema do ovo e da galinha, do que tratar primeiro. Nós precisamos de dinheiro para fazer a movimentação e este dinheiro não existe. O país tem muitas prioridades e tem pouco dinheiro. E assim entendido, nós teremos que adaptar as nossas prioridades às disponibilidades e à realidade da nossa tesouraria, do país. Mas exatamente também esta reunião de embaixadores que acabamos de realizar em Luanda foi um marco, porque foi a ocasião que tivemos para informar os embaixadores sobre os detalhes das ações que vamos tomar a partir de agora. Estão identificados os trabalhadores que têm, os diplomatas e outros trabalhadores que têm que regressar, estão identificados e formados nos chamados cursos de refrescamento os trabalhadores e diplomatas que têm que sair. Portanto, estão estabelecidos os números para algumas das principais missões, os números julgados minimamente necessários para um funcionamento eficaz. E, portanto, o trabalho de casa está feito. Agora precisamos de, à medida que temos disponibilidades financeiras, começar a executar caso a caso. Vou dar um exemplo. Nós temos embaixadas onde temos funcionários com salários em atrasos. Mais do que 2, 3 salários. Nós não podemos pegar neste funcionário, metê-lo num avião e trazê-lo para Luanda. Primeiro, até porque ele não vai acreditar que estando aqui vai receber o seu salário. Se não recebeu lá, aqui ele tem o direito de legitimamente pensar que há menos probabilidades de receber. Então, vamos ter que pedir primeiro o dinheiro para pagar o seu salário e depois o dinheiro para poder transferi-lo para cá. Mas está tudo equacionado, temos uma grande colaboração e cooperação institucional do Ministério das Finanças, parceiro indispensável para este exercício. Temos tido o empenho pessoal do Sr. Ministro das Finanças, Dr. Arce Mangueira, e da sua equipa. Portanto, estamos otimistas quanto à nossa capacidade de executar o plano de redimensionamento tal como foi equacionado. Pode dar algum avanço já desse reequacionamento? Ou seja, disse que o documento foi apenas uma proposta. O que é que realmente vamos ter nesse reajuste do que vai ser a nossa diplomacia?
ou pelo menos a nossa estrutura diplomática? Sim, nós vamos, como também já foi amplamente sublinhado, e mais uma vez volto a citar o último discurso de Sua Excelência, Sr. Presidente João Lourenço, nós vamos, do ponto de vista técnico, privilegiar também a representação regional. Isto é, termos uma embaixada residente numa determinada área ou num determinado país e esta embaixada ocupar-se de outros países naquela região, na região da sua acreditação. Estamos a fazer, portanto, nós já tínhamos representações regionais, e então temos agora, mas muitas vezes baseadas em outros pressupostos. Hoje estamos também neste trabalho de refazer, de redistribuir, mais correto, a representação regional. É um trabalho quase feito. O número de embaixadas a fechar não foge daquilo que foi se tornando público, entre 8 a 10 embaixadas, mas a dinâmica de relações internacionais é tão alta que muitas vezes somos obrigados a repensar num curto espaço de tempo decisões que pareciam já definitivas, porque há novas dinâmicas. Estamos a falar num momento em que já se discute a paz na Coreia, estamos a falar de um momento em que aparecem novos atores de países emergentes, estamos a falar num momento em que os BRICS se afirmam, estamos a falar num momento em que a África acaba de adotar a zona de livre comércio continental. Portanto, são dinâmicas que que nos obrigam a uma flexibilidade e a para usar um termo da gíria, a um jogo de cintura, que não diria que o que era verdade ontem é mentira hoje, mas pode já não ser tão verdade como era ontem. Então, é nossa responsabilidade enquanto executores da política externa, estarmos atentos a todas essas dinâmicas, aconselharmos ou propormos superiormente as medidas que a cada momento se afigurem. Portanto, poderá haver casos em que embaixadas que deveriam ser fechadas vão, se calhar, ser transformadas. Isto é, aí onde nós tínhamos 10 diplomatas, poderemos reduzir até um embaixador e mais um diplomata só. E, portanto, reduzimos as despesas, mas mantemos a representação. Temos que ter em conta que, em alguns países onde queríamos fechar a embaixada, onde queremos fechar a embaixada, esses países decidiram abrir a embaixada em Angola. O que fazer neste caso? Portanto, há aqui uma série de nuances que tornam as nossas decisões suscetíveis de serem alteradas mais ou menos profundamente. Ou seja, entre o equilíbrio financeiro e o equilíbrio da política externa, vai ter que se reequacionar todo o processo. Exatamente. Há quem diga já hoje também, bem mais, olha, estávamos a pensar fechar as embaixadas quando o petróleo estava lá embaixo, agora parece que o petróleo já está a subir. Só estou aqui a brincar, a fazer um pouco o fait divers. Eu sou daqueles que prefiro hoje não olhar para os índices do mercado petrolífero. Estou mais inclinado em falar com os meus colegas da economia interna para saber como é que vão os programas de diversificação da nossa economia. Portanto, mas dizia que há uma série de outros fatores que podem alterar a nossa decisão. Há também o facto de que temos necessidade, ao mesmo tempo que queremos fechar as embaixadas, de abrir outras. Já foi tornado público que vamos abrir uma embaixada no Ruanda, porque achamos fundamental
é um país da região, é um país com quem partilhamos preocupações comuns, temos um grande vizinho comum e, portanto, agora o que me foi dito é que eu só abrirei a embaixada no Ruanda quando fechar algumas. Porque o dinheiro para essa embaixada no Ruanda tem que vir daquelas que vão fechar. Portanto, estamos aqui num exercício que é desafiante, mas é estimulante também. Até quando? Não, este ano nós vamos fechar. Aliás, nos próximos meses algumas das nossas missões estarão decididamente fechadas. Este ano é até dezembro. As pessoas já estão avisadas, já estão a ser tomadas as disposições, estamos a comunicar as entidades dos países acreditadores. Portanto, vamos ter novidades antes de dezembro. Vamos ter novidades. Manuel Augusto referiu aqui uma mudança geracional, uma mudança de políticas, uma mudança geracional. E as mudanças geracionais não são necessariamente tranquilas. Quantos embaixadores é que vão para a reforma? A idade da reforma está na lei. E se formos por aí, teria que buscar o mapa para ver as idades dos meus colegas embaixadores. Mas podemos afirmar, sem receio de errar, que mais que 1/3 dos atuais embaixadores está em idade de reforma. E, portanto, acreditamos também que com um movimento desencadeado, já nos últimos anos, mas que nós queremos acelerar, vamos ter um movimento de pedidos voluntários de reforma, até porque grande parte dos nossos colegas reconhecem já ter dado o seu contributo. Sabe que uma das questões que nós enfrentávamos, a função pública em geral, era a segurança social. Essa segurança social hoje já vai sendo estabilizada e, portanto, há mais garantias. Se eu souber que posso ter uma reforma digna, por que não? Estar sem o stress de acordar às 7 da manhã. Portanto, acho que assistiremos num futuro breve a um movimento significativo de pedidos voluntários de reforma. E aí, onde não houver pedidos voluntários de reforma, naturalmente, a lei também fará o seu curso, porque a lei é imperativa também. E, portanto, mas sendo que será um processo sereno, natural, ou que a lei é imperativa, terá que acontecer também? Absolutamente. O caráter, a personalidade da maior parte, se não de todos os nossos embaixadores, chefes de missão e outros colegas, dão esta garantia de uma transição serena, mais a mais quando todos se dão conta que estamos a trabalhar também no sentido de continuar a beneficiar da utilidade dessas pessoas que já estão em idade de sair da vida laboral ativa. Nós estamos a construir um novo instituto de relações internacionais para os quais vamos precisar de professores, preleitores. Academia, estamos a falar da academia. Academia, que Sua Excelência, o Presidente, referiu. Portanto, quem melhor para estar nessa tarefa docente e de consultoria do que aqueles que, por 4 décadas ou mais, estiveram a trabalhar na diplomacia. Portanto, temos aqui uma reserva, não só reserva moral, mas uma reserva humana muito importante para esta área da formação e da pesquisa, que é muito importante no domínio das relações internacionais. E em relação à nova geração, está tranquilo em relação à nova geração de diplomatas que temos? Estou tranquilo no sentido de que
estamos também a querer dar a nossa contribuição para que esta nova geração de diplomatas, a atual, mas aquela fundamentalmente que virá depois de nós, possa ser bem formada, bem estruturada e, sobretudo, patriota. E aí estamos a fazer tudo para que aqueles que não reúnam condições, voluntário ou compulsivamente, escolham outra profissão. Quando fala de patriota, significa um afastamento da necessidade político-partidária? Não, estou a falar patriótica no sentido de pátria, no sentido de amar Angola. Não ver a atividade diplomática como uma atividade privilegiada, de se poder viajar, ou de se viver no estrangeiro, ou de se estar em sítios onde há bons cuidados de saúde. Isso também faz parte, mas não é o essencial. O diplomata é um soldado permanente. Tem que defender o país em todas as condições, sob qualquer circunstância, defender o país e o seu elemento principal, o homem, o cidadão angolano. Deve ser o fim último do trabalho de um diplomata, é defender o homem angolano. E como elemento fundamental e imprescindível da sociedade angolana. Portanto, quando digo patriotismo, é reconhecer e preparar-se para divulgar os nossos valores, as nossas tradições, os nossos anseios, a nossa visão do mundo, independentemente das cores partidárias. Qualquer angolano tem direito a ser diplomata. Precisa preparar-se e que veja na diplomacia o seu verdadeiro sentido e não mais uma profissão qualquer. Nós temos duas questões muito pontuais para lhe colocar e depois vamos fechar esta entrevista porque o tempo não perdoa. Uma tem a ver com o papel que a diplomacia também tem que ter nesta questão do repatriamento de capitais. Não é uma questão meramente jurídica. Naturalmente. Nem meramente económica. Qualquer ação que envolva outros países passa a estar automaticamente na esfera da atividade diplomática. Quanto mais não seja no estabelecimento de canais, de diálogo, de consultas, de colaboração ou de partilha. E, naturalmente, também aí estamos a preparar-nos para respondermos à altura das solicitações. A diplomacia, em todos os conflitos dessa natureza, sejam eles de índole econômica, científica, ela tem que estar presente. Ela tem que estar presente e nós temos que ter a capacidade. Nós estamos a falar de repatriamento de capitais, estamos a falar de paraísos fiscais, estamos a falar de países com quem temos relações diplomáticas ou de amizade e, naturalmente, que, em algum momento nós temos que entrar em cena, quanto mais não seja para facilitar o diálogo entre as competentes entidades técnicas que tratam da matéria. Foi a isso que se deveu a sua mais recente viagem às Ilhas Maurícias? É uma pergunta de jornalista, na boa tradição de jornalistas. Sim, nós fomos às Ilhas Maurícias, portadores de uma mensagem do Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, para o chefe do governo das Ilhas Maurícias, o Sr. Primeiro-Ministro, e não é segredo para ninguém que, para além das boas relações que temos, aliás, somos ambos membros da SADC, existe um dossiê que acaba por estar ligado às Maurícias e que tem a ver com o nosso fundo soberano. E, naturalmente, que esta questão não deixou de ser tratada quando da minha visita àquele país irmão e, diga-se de passagem, bonito. Uma resposta na melhor classe da nossa diplomacia. A última pergunta teria a ver
com a presença de militares angolanos no Lesoto. É também uma forma de fazermos diplomacia? É um rosto da nossa diplomacia? É, sim, senhora. E, neste caso, uma missão muito nobre, até porque no Lesoto não há guerra, mas esta presença militar angolana, no cumprimento de uma decisão do chefe de Estado da SADC e na sua qualidade, Angola, de presidente do órgão para a política de segurança da SADC, tem como objetivo contribuir para a estabilização daquele país que tem conhecido nos últimos anos convulsões cíclicas resultantes de desentendimentos entre forças políticas. E, portanto, o Lesoto tem tido, de facto, uma visibilidade pela negativa, desproporcional com o seu papel e o seu lugar na SADC. De maneiras que a medida tomada pelo chefe de Estado é para permitir, através, primeiro, da estabilização político-social, mas e, sobretudo, aproveitar essa estabilização ou essa estabilidade para se proceder a reformas profundas do ponto de vista constitucional, da justiça e da defesa, foi uma decisão sábia e Angola, obviamente, está a dar o seu contributo. Faz parte do processo também da afirmação, como já aqui referimos. A liderança conquista-se com ações, com atitude. E isto faz parte do nosso roteiro para a nossa afirmação nas regiões a que pertencemos. Manuel Augusto, Ministro angolano das Relações Exteriores, hoje connosco no sábado às 10h10, numa entrevista gravada no seu gabinete, que mais uma vez agradecemos. Começamos por falar do Dia da África e gostávamos de fechar com 3 focos da diplomacia angolana em África, prioridades definidas. Em África nós queremos continuar a contribuir decisivamente para a paz definitiva na África Central e mais especificamente na RDC. E para isso estamos profundamente engajados nos esforços da comunidade internacional para assegurar que as próximas eleições na RDC previstas para 23 de dezembro de 2018 tenham lugar, decorram de forma transparente, pacífica e justa e possam constituir-se num passo importante para a estabilidade naquele grande país da África. Esta é a primeira prioridade. A segunda é a integração econômica a nível da África Austral, mas também ao nível da África Central. A nossa contribuição começa a ser dada com a reabilitação do caminho de ferro de Benguela, que hoje está pronto a voltar a ser um instrumento de integração econômica regional e de desenvolvimento. Os primeiros carregamentos do minério da RDC para a Europa via Porto de Lobito são uma expressão prática desta nossa contribuição. A terceira prioridade em África é, naturalmente, a paz em todo o continente. Nós entendemos que a África já vai atrasada na competição que existe entre os vários blocos regionais e continentais existentes no mundo. Se quisermos só comparar-nos com outro extremo do mundo, a Ásia, vemos como é que os países da ASEAN estão hoje embarcados todos em planos de integração e desenvolvimento econômico e como é que os países da União Africana ainda estão a discutir conflitos, pequenos conflitos, grandes conflitos, tudo à volta da guerra, da ajuda humanitária. Portanto, num continente que, como disse o nosso presidente, é
se não o mais rico, um dos mais ricos em recursos naturais, e que tem também as populações mais pobres. Portanto, este paradoxo e o combate a este paradoxo constitui também um dos pilares da nossa estratégia de política externa. A nossa contribuição para que este paradoxo se torne cada vez menor, ou melhor, mais pequenino. Muito obrigada. Obrigado eu, e mais uma vez parabéns por este programa e a nossa permanente disponibilidade. 11 horas e 41 minutos, terminamos então assim esta entrevista. Os agradecimentos estão deixados ao Dr. Manuel Augusto. Foram cerca de 43 minutos de conversa, as linhas gerais daquilo que será a estratégia da nossa diplomacia e a organização da máquina do Ministério das Relações Exteriores para levar a cabo essa estratégia. Uma estratégia que se desenha em função de um eixo económico. Daqui a pouco vamos às notas finais com o Jonoel Gonçalves. A questão do enquadramento da nossa diplomacia em África leva-nos às grandes músicas, aos clássicos da música do nosso continente. É por esse género de música que nos temos andado a passear hoje também neste sábado às 10h10. Angola, adorada beijucas. A voz é de Monique Seca, mas a música é de David Zé. Dolo ya kubola ya mtu dilema yinu inu wafuza
11h46, está na sintonia da Rádio Nacional de Angola, o rigor da grande informação no programa Sábado às 10h10, hoje a seguir os caminhos da nossa diplomacia. O ministro Manuel Augusto deixou aqui os dados para a enorme batalha que temos pela frente, também neste campo, aqui como em todo o mundo, com o espírito patriótico, como referiu o ministro Manuel Augusto, em defesa do interesse nacional. João Gonçalves. É claro que a função principal da diplomacia angolana, como de qualquer diplomacia do mundo, é defender e afirmar os interesses nacionais. Há várias definições sobre interesse nacional, mas no caso concreto de Angola, há um ponto de interesse que é absolutamente decisivo e decisivo para muitos anos, que é a recuperação económica. Assim, a diplomacia económica é uma prioridade nacional. Ela pode contribuir decisivamente para a criação de um perfil internacional atrativo do país e por relacionamento, estabelecimento de acordos regionais, acordos internacionais, multilaterais ou bilaterais. Isto implica, de facto, uma adaptação ao momento e às necessidades de curto prazo e médio prazo. Para isso, é necessário melhorar os recursos humanos mesmo a nível diplomático. Poucos são os diplomatas angolanos de carreira preparados para enfrentar a conjuntura económica internacional e mover-se dentro dela. De maneira que é provável que haja necessidade de recursos ao conjunto da inteligência nacional já acumulada nessa matéria e, simultaneamente, então, melhorar os níveis de ensino diplomático com uma matéria que é muito importante, que é a economia internacional. Este é um ponto. Agora, há outros pontos importantes realmente da diplomacia angolana e para afirmar a sua seriedade há determinados símbolos que têm que ser respeitados e isso tem sido até sublinhado ao mais alto nível. Por exemplo, uma difusão excessiva do passaporte diplomático vai contra o prestígio da nação. Toda a gente sente isso no mundo afora e comenta. Ao mesmo tempo, orçamentos adequados para o funcionamento das embaixadas também é importante. Um país com dificuldades nessa matéria, com dívidas a esse nível em mercados exteriores, é sempre um país que é visto com uma certa desconfiança no que diz respeito ao seu poder, à sua própria capacidade. É claro que temos uns pontos que ajudam muito toda a promoção da diplomacia do país, que é, por exemplo, no caso das diplomacias africanas, estar em condições de participar em operações de resolução de conflitos e mesmo depois de manutenção de paz. Finalmente, seria aqui importante sublinhar que a diplomacia angolana no caso, tem como função também, e isto exige recursos humanos muito perspicazes, colocar Angola bem visível no cenário internacional. Essa é que é essa. A diplomacia económica no eixo das definições estratégicas, arrumar a casa em termos de gestão, de recursos, quer os recursos financeiros, quer os recursos humanos. João Gonçalves, bom dia, obrigado e até para a semana com mais um Sábado às 10h10. Daqui a pouco vamos tentar esse contacto com os nossos colegas da Redação Central. Hoje o jornal principal da Rádio Nacional de Angola, às 13h, é emitido a partir do Kwanza Norte. O diretor Abílio Correia e a sua equipa da Rádio Kwanza Norte são os anfitriões. Lá está também o Africano Neto, Isaías Afonso e a Mara Dalva para o jornal às 13h. Daqui a pouco damos-lhe os títulos. Agora, as grandes músicas do continente. Clássicos são músicas para sempre. Café, tosca e cola.
casualmente le pregunto. Café, tosca y cola. Café, tosca y cola. Bonita de mi vida, por favor, dígame usted, es por lo que tengo en mente cómo se descubrió el café. Café, tosca y cola. Café, tosca y cola. Escuchen, tío, mijo. Mi abuelita me contestó. Había grandes cafetales y un viejito fervor. Los pajeros en el monte, uno en su canto decía, uno en su canto decía, café, café tosoricola, café, tosca y cola. Arriba. Uma grande música é uma grande música em qualquer parte do mundo. Franco com café. Vamos então à redação central que hoje se transferiu para o Kwanza Norte. A equipa da Rádio Kwanza Norte é a equipa anfitriã africana, netas gordas das 13 horas. Alô, africano. O
Africano podia dar as honras da casa ao diretor Abílio Correia, deve estar tudo num corrupio, porque o Jornal da Tarde vai acontecer na Feira Internacional do Kwanza Norte, que está a decorrer naquela província, onde se relançam novos laços e novas possibilidades. A vida faz-se nos municípios. Africano Neto, já é possível termos as gordas? Africano? Feira Internacional do Kwanza Norte, mais de 200 expositores de Angola e do estrangeiro fecham bons negócios aqui em Dalatando. Satec, fábrica de tecidos com 420 milhões de dólares de investimentos, está concluída, mas paralisada há 3 anos. José Eduardo dos Santos reitera o seu adeus à vida política ativa. Vai acontecer em setembro, quando se realizar o 6º Congresso Extraordinário do MPLA. Do desporto, Real Madrid e Liverpool disputam hoje a final da Liga dos Clubes Campeões do Futebol da Europa. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos considera positiva a iniciativa da Coreia do Norte de destruir a sua base nuclear. O grande jornal vai ser às 13 horas, pontualmente, a partir da cidade do Jardim, Dalatando. Bom dia, Africano Neto, muito obrigada. A cidade de Jardim de Rosas de Porcelana. Aqui nos nossos estúdios temos um ecrã de televisão e estávamos a pensar que este programa na lente do Camigano Manuel vai seguramente ser interessante. Estamos mesmo curiosos para acompanhar. E estamos agora na hora de nos despedirmos de si. Vamos voltar no próximo sábado, às 10h10. A grande música numa grande rádio. Wiza. Kita budi sembatika suwita Kita monika suwita Berjima kusa Ya moniku sawita Anu wita Kita munamita kusa Gani mucha yangi Nzenza kalama shiki yange Uchama watu zote Yetu mbijito kipenji bina Epiu wa abentenge Yetu tu kipenji bwen Wa chaina kusoba Golo Watu za didingi tudi kyo Utwa sala yaka Nitu ya tusoba maisa menga Mambwaki makulu Watu zeye kutanga tuzeye kusonika Aenge pema soni Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.